Durante o desenvolvimento embrionário, o sistema muscular passa por um processo complexo de formação. Esse desenvolvimento é crucial para a capacidade do embrião de se mover e eventualmente realizar funções musculares no organismo em desenvolvimento. O sistema muscular embrionário tem origem no mesoderma, uma das 3 camadas germinativas presentes no embrião em desenvolvimento. Inicialmente, as células mesenquimatosas do mesoderma se diferenciam em células musculares precursoras, chamadas de mioblastos. Esses mioblastos se organizam e se fundem para formar fibras musculares primordiais. Conforme o desenvolvimento avança, ocorre a proliferação e diferenciação dessas fibras musculares, resultando na formação dos diferentes tipos de tecido muscular: músculo esquelético, músculo cardíaco e músculo liso. O músculo esquelético é responsável pelos movimentos voluntários do corpo. O músculo cardíaco é encontrado no coração e permite suas contrações rítmicas, enquanto o músculo liso está presente em órgãos internos e desempenha funções involuntárias. À medida que o embrião se desenvolve, os diferentes tipos de tecido muscular continuam a amadurecer e se organizar para formar os sistemas musculares, que serão essenciais para as funções motoras e fisiológicas do organismo em desenvolvimento. Esse processo de desenvolvimento do sistema muscular embrionário é fundamental para a formação adequada do corpo e sua capacidade de realizar movimentos e funções vitais após o nascimento. Desenvolvimento do sistema muscular embrionário, formação inicial. Primeiro, começa a se desenvolver a partir do mesoderma, uma das 3 camadas germinativas que se forma durante a gastrulação. Segundo, somitos, ao longo do eixo do embrião. Eles são a base para a formação dos músculos esqueléticos. Terceiro, diferenciação muscular. Células dentro dos somitos começam a se diferenciar em células musculares específicas, chamadas mioblastos. Miogênese. Durante a miogênese, os mioblastos se fundem para formar fibras musculares multinucleadas. Essas fibras musculares constituem o tecido muscular esquelético. Quinto, inervação. Conforme as fibras musculares se desenvolvem, os nervos motores crescem em direção aos músculos e estabelecem conexões sinápticas. Isso permite que os músculos respondam a estímulos nervosos e se contraiam. Sexto, desenvolvimento contínuo. O desenvolvimento muscular embrionário continua ao longo do desenvolvimento fetal e pós-natal, com o crescimento e maturação adicionais das fibras musculares. Os músculos são órgãos feitos de fibras, chamadas cientificamente de miofibras. Eles são encontrados ao longo de todo o corpo e envolvem ossos, ligamentos, cartilagens e faciais. É possível encontrar 3 tipos de músculos no organismo humano. Liso, que está presente nas artérias e em parte do sistema digestivo e não estão sob o controle do sistema nervoso central. O cardíaco, que forma o coração. O esquelético, que são a maioria no corpo, e são aqueles que podem ser contraídos. No geral, eles são divididos em 2 grandes categorias, chamadas de voluntários e involuntários. Os músculos involuntários são aqueles que trabalham sem a nossa vontade. Você não consegue fazer com que suas artérias parem de contrair para transportar o sangue. Por outro lado, existem os músculos voluntários, que são aqueles que nós dominamos. O tecido muscular faz parte dos 4 tecidos básicos do corpo e tem como funções auxiliar na locomoção e movimentação dos membros. Sistema musculoesquelético. Motilidade de alguns órgãos, o músculo liso do trato gastrointestinal, controle da secreção de glândulas, musculatura lisa, mastigação, músculo massateiro e temporal, por exemplo, atividade contratil, coração, e também maior parte da carne é tecido muscular. O tecido muscular é dividido em 3 grandes grupos: tecido muscular esquelético, grande maioria dos músculos, tecido muscular cardíaco, músculo do coração, e músculo liso, músculo que envolve alguns órgãos e tecidos. Esses diferentes músculos foram assim classificados devido às suas diferenças no tamanho e número de fibras musculares, organização dos elementos contratéis e tipo de inversão que possuem. Características comuns. Mesmo com suas diferenças, o tecido muscular apresenta algumas características que são comuns a todos os tipos, como origem embrionária comum, grande quantidade de mitocôndrias para suprir alta necessidade energética, elementos contratéis, derivados de proteínas filamentosas, principalmente actina e a miosina. Outra característica desse tecido é sua alta vascularização, necessidade para manter uma boa qualidade de substratos energéticos, glicose e lípidos, por exemplo. O oxigênio necessário para uma adequada contração muscular aeróbica. Na ausência de uma boa oxigenação para o músculo, exercício intenso, por exemplo, o músculo começa a se contrair de forma anaeróbica, gerando ácido lático, que é agressivo às fibras musculares, o fadigamento, trazendo dor. O tecido muscular também possui alta inversão, principalmente o tecido muscular esquelético, pois nesse caso, cada fibra
tem sua própria inversão. As células musculares possuem nomes característicos como sarcolerma. Plasmela é a membrana plasmática das células musculares, embora possa ser usado para designar também a lâmina baseal e fibras reticulares. Sarcoplasma, usado para designar o citoplasma, e sarcossomas, usado para designar mitocôndrias. Retículo sarcoplasmático, usado para designar o retículo endoplasmático liso das musculaturas esqueléticas e cardíacas. Apesar dos 3 tipos de musculatura ter origem no folheto embrionário do mesoderma, cada uma dos 3 tecidos surgem de uma subdivisão diferente do mesoderma. O tecido muscular esquelético surge do mesoderma somático, do folheto marietal. O tecido muscular cardíaco surge do mesoderma, do folheto visceral, e também do músculo liso, surge do mesoderma plancnopleura, folheto visceral, e do músculo liso surge do mesoderma esplenopleural e algumas partes do mesoderma somático. O tecido muscular estriado esquelético recebe este nome devido à presença de estrias vistas ao microscópio de luz, que são derivadas a miofíbrilas, e é o principal músculo que faz parte do sistema musculoesquelético, responsável pela locomoção e movimentação de membros. São tecidos de controle voluntário. As células do tecido muscular têm o formato de feixes cilíndricos, muito alongados, podendo atingir até 40 cm de largura, 10 a 100 no diâmetro de um único feixe. São multinucleadas e contêm em seu interior inúmeras miofíbrilas, que são as fibras musculares dispostas em pequenos cilíndricos, longitudinais. O núcleo das células estão dispostos na periferia e, embora na visualização microscópica alguns possam parecer estar no meio da célula, isso nada mais é do que um artefato do corte, onde foi cortado a sarcolerma, que estava exposto na forma presente da lâmina. A grande presença de mitocôndrias deve ao fato do tecido precisar de muita energia para exercer suas atividades contratuais. Há também uma organela que merece atenção especial, que é o retículo sarcoplasmático, que armazena e regula o fluxo da CO2. Essa organela, na realidade, é uma extensão do retículo endoplasmático liso, que informa cisternas envolvendo o envoltório do tecido conjuntivo. Cada fibra muscular que está envolvida por uma bainha de tecido conjuntivo denso, que forma a estrutura conhecida como endomísio. Na lâmina basal do endomísio existem pequenas células uninucleadas, semelhantes a fibrocitos, conhecidas como células satélites. Células satélites são células fontes de novas fibras musculares, caso haja lesão muscular. Os endomícios são agrupados em conjuntivos delimitados por tecido conjuntivo. Esse grupo é chamado de perimísio, e neste também contém vasos, nervos, colágenos e fibroblastos. O conjunto de perimísio forma o músculo em si, envolvido por mais uma camada de tecido conjuntivo que damos o nome de epimísio. A função do tecido conjuntivo, que envolve as fibras musculares, é unir as fibras musculares comuns de algum tipo de específico do músculo diferenciado de outro músculo da região, permite que a força da contração de um único feixe possa atuar em todo o músculo, dá suporte às fibras musculares, pois é o tecido conjuntivo que está imerso. Como vocês podem ver na imagem e na maquete, a imagem mostra o desenvolvimento de um embrião, incluindo a formação do tubo neural, a medula espinhal, o intestino primitivo e outras estruturas importantes. O diagrama é dividido em 2 partes, mostrando diferentes estágios do desenvolvimento. A parte superior da imagem mostra a formação inicial do tubo neural e do saco vitelino, enquanto a parte inferior mostra um estágio posterior do desenvolvimento, incluindo o gânglio espinhal, a mesoderma e o celoma. Ilustra também o diagrama de um gânglio espinhal em desenvolvimento. O gânglio espinhal é uma estrutura do sistema nervoso que está localizada na coluna vertebral. O diagrama mostra os diferentes tecidos que compõem o gânglio espinhal, incluindo o dermátomo, miótomo, esclerótomo, mesoderma somático, mesoderma esplânico e intestino primitivo espinhal. O miótomo é o grupo de músculos inervados por um único nervo espinhal. O esclerótomo é a parte da vértebra formada a partir de uma única sômita. O mesoderma somático é o tecido que forma a parede do corpo. O mesoderma esplânico é o tecido que forma os órgãos internos. O intestino primitivo é o tubo que forma o trato digestivo. O gânglio espinhal é a estrutura complexa que desempenha um papel importante no sistema nervoso. O diagrama fornece uma visão geral da estrutura e desenvolvimento do gânglio espinhal.